Bom, o tema de hoje é falar sobre a anatomia macroscópica do diencéfalo. O diencéfalo vai compreender as seguintes partes: o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo, subtálamo. Todas essas estruturas anatômicas têm uma relação com o terceiro ventrículo. O diencéfalo é quase todo encoberto pelo telencéfalo, e a localização do diencéfalo é uma localização mediana dentro da superfície cerebral. A cavidade do diencéfalo é uma estreita fenda ímpar e mediana, que é o terceiro ventrículo, essa cavidade bem no meio do cérebro, que se comunica com o quarto ventrículo através do aqueduto cerebral e com os ventrículos laterais pelos seus respectivos forames interventriculares, são os forames de Monro. Dentro da estrutura do diencéfalo, a gente tem a existência de uma depressão, chamada de sulco hipotalâmico, que se estende desde o aqueduto cerebral até o forame interventricular. O forame interventricular até aqui o aqueduto cerebral. Esse sulco delimita a parte superior dele, onde fica o tálamo, e abaixo dele a gente tem o hipotálamo. A parede então que fica abaixo desse sulco é chamada de hipotálamo e a estrutura que fica acima dele é chamada de tálamo. Outra estrutura importante que a gente tem é a aderência intertalâmica, que é a estrutura que une os dois tálamos, atravessando em ponte a cavidade ventricular. Essa estrutura aderência intertalâmica consiste numa trave de substância cinzenta, não de substância branca, e pode estar ausente em até 30% das pessoas. No assoalho do terceiro ventrículo, a gente vai ter o quiasma óptico, o infundíbulo da cela, o infundíbulo da hipófise, digo, e o tuber cinéreo. E aqui essa estrutura também mais posterior, que é o corpo mamilar. Aqui, o corpo mamilar esse já faz parte do hipotálamo. Na parede posterior do terceiro ventrículo, ela é pequena e é formada pelo epitálamo, que fica localizado acima do sulco hipotalâmico. Saindo de cada lado do epitálamo, a gente vai ter um feixe de fibras nervosas chamadas de estrias medulares do tálamo. Essa estrutura, estrias medulares, fica bem aqui. E as estrias medulares do tálamo é o local onde se insere a tela coroide, que forma o teto do terceiro ventrículo. A partir dessa tela coroide, o plexo coroide vai se invaginar na luz ventricular, formando os plexos coroides do terceiro ventrículo. A parede anterior do terceiro ventrículo é formada pela lâmina terminal. Aqui a lâmina terminal formando a parede anterior do terceiro ventrículo. A lâmina terminal é um tecido nervoso que une os dois hemisférios e se dispõe entre o quiasma óptico e entre a comissura anterior. Representada aqui a lâmina terminal, parede anterior do terceiro ventrículo, estrutura localizada entre a comissura anterior e entre o quiasma óptico, sendo a lâmina terminal uma estrutura de substância branca que conecta os hemisférios cerebrais. Bom, agora falando especificamente em relação ao tálamo, o tálamo são duas massas volumosas de substância cinzenta de forma ovoide, dispostas de cada lado da porção laterodorsal do diencéfalo. Aqui mostrando a figura representativa, mostrando o tálamo. Uma região aqui, região ovoide, substância cinzenta, na porção lateral dorsal do diencéfalo. Aqui mostrando a visão posterior, mostrando as duas massas ovoides de substância cinzenta correspondentes ao tálamo. E na extremidade anterior do tálamo, a gente vai ter essa estrutura, que é o tubérculo anterior do tálamo, que é uma eminência dessa estrutura que participa da delimitação do forame interventricular. Já a extremidade posterior do tálamo, a gente vai ter uma eminência, que é o pulvinar do tálamo, que se projeta sobre os corpos geniculados lateral e medial. Aqui o pulvinar do tálamo representado aqui acima
acima do corpo geniculado medial e do corpo geniculado lateral. Sendo o corpo geniculado medial faz parte da via auditiva e o lateral faz parte da via óptica. E alguns autores consideram essas duas estruturas em conjunto uma região chamada de metatálamo do diencéfalo. A parede lateral do tálamo, ela vai formar a maior parte das paredes laterais do terceiro ventrículo. Essa face lateral do tálamo ela vai ser separada do telencéfalo através da cápsula interna, que é o feixe de fibras brancas compacto que liga o córtex cerebral ao córtex cerebral até os centros subcorticais. Aqui mostrando a região tálamo separado pela cápsula interna do telencéfalo. A face inferior do tálamo vai continuar com o hipotálamo e com o subtálamo. Aqui na região mostrando o hipotálamo e o subtálamo logo abaixo dele. Essa região aqui toda. O hipotálamo vai ser uma área pequena do diencéfalo, que fica logo abaixo do tálamo, e tem funções importantes relacionadas principalmente ao controle autonômico e visceral do organismo. O hipotálamo vai compreender estruturas situadas nas paredes laterais do terceiro ventrículo, abaixo do sulco hipotalâmico. E também vai participar da formação do assoalho do terceiro ventrículo. As estruturas que compreendem o hipotálamo são os corpos mamilares, duas eminências arredondadas de substância cinzenta. O corpo mamilar é visto numa visão inferior da superfície cerebral, visto aqui posterior ao quiasma óptico, que é outra estrutura. Compreende também a região do hipotálamo, o tuber cinéreo, que é uma região de substância cinzenta, mediana, situada atrás do quiasma óptico dos tratos ópticos. É no tuber cinéreo que prende-se a hipófise por meio do infundíbulo. E a gente também vai ter o infundíbulo da hipófise, que é uma formação nervosa, que tem forma de funil, que se prende ao tuber cinéreo. A extremidade superior do infundíbulo vai se dilatar, constituindo a eminência mediana do tuber cinéreo, enquanto a sua extremidade inferior continua com o processo infundibular, ou também chamado o lobo nervoso da neurohipófise. E aqui a figura esquemática vai te mostrar todas essas estruturas. A lâmina terminal, o limite anterior do terceiro ventrículo, quiasma óptico, o infundíbulo, logo acima do infundíbulo, o local onde se insere o infundíbulo, que é o tuber cinéreo. Do infundíbulo, a hipófise vai fazer uma dilatação mediana, que é a eminência mediana, que se continua com o processo infundibular até formar o lobo da neurohipófise aqui na parte inferior. Bom, seguindo para o próximo estudo, que é o epitálamo, que faz o limite posterior do terceiro ventrículo, o epitálamo é uma estrutura que fica acima do sulco hipotalâmico, como a gente já falou. Seu elemento mais evidente é a glândula pineal, também chamada de epífise, que é uma glândula endócrina ímpar, que fica na parte mediana cerebral, de formato piriforme, que vai repousar sobre o teto do mesencéfalo. Aqui bem representado na visão posterior do tronco, a glândula pineal. A base da pineal ela vai se prender anteriormente a dois feixes de fibras brancas que cruzam o plano mediano, que é a comissura posterior e a comissura das abênulas. Mostrando logo acima dela o plano onde é que ela se insere. A comissura das abênulas, bem aqui. E aqui mostrando outra figura das estruturas de divisão lateral. A glândula pineal, que é fixada através da sua haste comissura posterior, e a comissura das abênulas, dessas duas estruturas feitas de substância branca, que vão dar fixação da glândula pineal, que faz parte do epitálamo. A comissura posterior vai ter uma relação importante com o aqueduto cerebral, que liga o terceiro ao quarto ventrículo,
E a comissura posterior é considerado o limite entre o mesencéfalo e o diencéfalo. E as comissuras das abênulas, elas ficam interpostas entre duas pequenas eminências triangulares, que são os trígonos das abênulas, que ficam entre a glândula pineal e o tálamo. E se continuam anteriormente de cada lado com as estrias medulares do tálamo. Essas estruturas são melhores representadas aqui, mostrando o trígono das abênulas, que ficam entre a glândula pineal e entre o tálamo, e que se continua anteriormente com as estrias medulares do tálamo. Aqui o trígono da abênula de um lado do outro, seguindo com as estrias medulares do tálamo. A tela coróide, como a gente já disse, se insere lateralmente nessas estrias medulares. E o plexo coróide também se insere na sua porção posterior ao próprio trígono das abênulas, fechando ali, com isso, o teto do terceiro ventrículo. E por último, a última estrutura que a gente tem é o subtálamo. O subtálamo compreende a zona de transição entre o diencéfalo e o tegmento do mesencéfalo. Não se relaciona com nenhuma parede do terceiro ventrículo. O subtálamo localiza-se logo abaixo do tálamo. Seu limite lateral é feito pela cápsula interna. Seu limite medial é feito pelo hipotálamo. E o subtálamo tem uma função motora.